A onda que o Alexandre surfou para implementar a censura no Brasil, essa onda, ela veio dos Estados Unidos. Essa onda já deu na praia. O que ele não percebeu ainda é que se você olhar, não está aqui ainda, mas se você olhar e fizer assim, ó, se você tiver uma vista boa e estiver observando de um ponto de vantagem, você vai ver que está vindo um tsunami na direção do Alexandre. Eles não perceberam isso ainda. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Super pedido de impeachment de Lula vai sacudir o Congresso. É isso mesmo. Cerca de 60 deputados federais planejam apresentar, assim que o recesso parlamentar terminar, um novo pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O foco da denúncia são as suspeitas de irregularidades na gestão do programa PED-6, uma iniciativa do Ministério da Educação voltada ao auxílio financeiro de estudantes. A acusação, liderada pelo deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL, aponta que o governo teria desembolsado 3 bilhões sem a devida autorização do Congresso Nacional. Segundo os parlamentares, por se passar de uma despesa permanente, os repasses deveriam ter sido previamente aprovados tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Abre aspas. O governo federal desembolsou 3 bilhões neste ano para estudantes do ensino médio sem a devida autorização do Congresso Nacional, em desacordo com as normas de finanças públicas. Fecha aspas. Afirma um trecho do pedido. Ainda de acordo com o documento, a legislação que criou o programa exige que os valores destinados ao incentivo financeiro sejam submetidos anualmente ao Congresso. O governo chegou a vetar essa exigência, mas o veto foi derrubado pelo Legislativo. Mesmo assim, o Ministério da Educação continuou realizando os pagamentos sem que os valores constassem na lei orçamentária. A ofensiva parlamentar ganhou força após uma decisão do Tribunal de Contas da União na última quarta-feira. O ministro Augusto Nardes acolheu uma recomendação técnica da Corte e determinou o bloqueio parcial dos recursos do PED-6, totalizando 6 bilhões. Os auditores do TCU concluíram que o programa foi estruturado de maneira a ser executado fora do orçamento federal, o que viola as normas fiscais. Com o respaldo da decisão do TCU, o grupo de parlamentares agora aposta na tramitação do pedido de impeachment como um dos principais embates políticos no início do ano legislativo. Será que agora finalmente o impeachment do larápio sai? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que facilita a prisão de imigrantes ilegais. Medida deve ser a primeira lei aprovada por Trump. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que facilita a prisão e a deportação de imigrantes ilegais acusados de crimes como furto, assalto e agressão a autoridades, mesmo que ainda estejam sob investigação. O governo Trump já está trabalhando a todo vapor e em breve deve chegar a autoridades brasileiras que praticam censura, perseguição política e violam a nossa Constituição diariamente. Mas tem duas ordens executivas aqui que eu quero citar, né? Primeiro, e essas são especiais, primeiro para a gente no Brasil. Primeiro, essa ordem aqui, a ordem chamada Acabando com a Weaponization, que a gente traduz como instrumentalização. Mas weaponization é um termo em inglês que não tem tradução para português, porque weaponize é transformar algo em arma. Então, quando você fala que weaponize o federal government, é que você está usando o governo federal como arma de luta política. Então, essa lei, essa executive order, essa ordem executiva, acabando com a weaponization do governo federal, a gente traduz como acabando com a instrumentalização política do governo federal, mas saiba que o termo é mais forte que isso. Então, ele, em resumo, ele institui o Attorney General, que aqui é ao mesmo tempo advogado-geral, ministro da Justiça e procurador-geral da República, e o diretor da Inteligência Nacional a revisarem todas as atividades do governo que nos últimos 4 anos
foram usados para identificar os casos que o governo foi utilizado para perseguir oponentes políticos em geral, o que inclui, nas palavras do Trump, pais protestando em reuniões escolares, americanos que criticaram as ações da administração Biden e qualquer americano que estivesse simplesmente fazendo uso dos seus direitos constitucionalmente protegidos. Por exemplo, né, discussões que estavam acontecendo na internet que geravam perseguições do FBI, ou soando familiar para vocês isso, não? Lembrem-se, eu falo para vocês do livro do Kash Patel, o Constantino até citou no 4x4 que nós fizemos juntos essa semana, ele citou também leu o livro, que chama Government Gangsters, Gangsters do Governo, justamente sobre esses gangsters que trabalham dentro do governo. Tipo, sei lá, se ligar para o Talhaferro e falar, use a sua criatividade para censurar a Revista Oeste. Isso é weaponization of the government. É quando o governo, que deveria ser o guardião da lei e da ordem, passa a ser um instrumento de perseguição política. E esta putaria nos Estados Unidos está acabando. Nunca chegou aos níveis que a gente tem no Brasil, mas está acabando nos Estados Unidos. Então vai ser uma limpa grande no Departamento de Justiça, na SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários, igual esse vagabundo desse João aí, não sei lá das quantas, esqueci o nome desse filho da puta, que resolveu colocar multinha para mim na CVM. Esse tipo de coisa que é a weaponization do governo. Né? Na Comissão Federal de Comércio, na Comunidade de Inteligência, CIA, Departamento de Estado, Departamento de Segurança Nacional, etc. E por aí vai. Vão ser 4 anos expondo cada episódio de utilização do aparato estatal para repressão de cidadãos americanos, como aconteceu, por exemplo, no caso de um tal de Elon Musk, que teve problema com o governo Biden e até com um certo careca por aí, né? Quanto que será que essa ordem vai abranger, por exemplo, as ações do Departamento de Estado? É uma das coisas que a gente está tentando descobrir e tentando se aproveitar dessa ordem para expor como que os americanos influenciaram na censura brasileira. O que nos leva à nossa última ordem, que eu quero tratar aqui hoje, que é a ordem cujo nome é Restaurando a Liberdade de Expressão e Acabando com a Censura Federal. E aqui tem um trecho que eu simplesmente não posso deixar de citar ipsis literis. O que diz assim? A ordem diz, aspas, será a política dos Estados Unidos assegurar que nenhum recurso do pagador de impostos seja usado para engajar, facilitar qualquer conduta que inconstitucionalmente limitaria a liberdade de expressão de qualquer cidadão americano. Item C, né? E o item D, identificar e tomar ações apropriadas para corrigir condutas erradas do governo federal relacionadas à censura de discurso protegido. E aí na seção 3, a ordem traz a seguinte orientação. O Attorney General, que eu volto a dizer é advogado-geral da União, PGR, ministro da Justiça, ao mesmo tempo, consultando os chefes do departamento e agências executivas, deverá investigar as atividades do governo federal nos últimos 4 anos que foram inconsistentes com os propósitos e políticas dessa ordem e preparar um relatório para ser submetido ao presidente, com recomendações para apropriadamente tomar ações para remediar o que for encontrado no relatório. Como diriam os nossos pracinhas, a cobra vai fumar. Eu já antecipei isso, mas diante desse cenário, inevitavelmente, a postura das Big Techs vai mudar. Aliás, isso já começou a acontecer. Vocês lembram de como vocês têm idade o suficiente para lembrar como há 2 anos atrás, as empresas, o Google, o Facebook, na época o Twitter, se reuniam de portas fechadas nos Estados Unidos com o FBI, que o Mark Zuckerberg diz que ligava gritando para eles, mandando retirar o conteúdo, com tudo aquilo que se expôs nos Twitter Files pelos jornalistas, depois da compra pelo Elon Musk. Mas no Brasil, lembram como eles se reuniam a portas fechadas com o TSE e aceitavam todas as determinações passivamente? Ora, tá lá, é objeto das reportagens do Glenn Greenwald sobre o Talhaferro. Pois olhem o que está acontecendo agora. Google, X, TikTok e Meta faltam a debate da AGU sobre redes sociais. Notícia do Congresso em Foco. Nem o pessoal da Google, nem a Meta, que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp,
nem do X, nem mesmo os chineses do TikTok, que agora são amiguinhos do Trump, que reestabeleceu o TikTok nos Estados Unidos por enquanto, nenhum deles compareceu à audiência pública realizada pela Advocacia Geral da União do Lula sobre regulamentação das redes sociais. Não foram. Bom, aí você tem que ser muito inocente para acreditar que cada um faltou por um motivo. Evidente que isso foi de forma coordenada. O Mark Zuckerberg da Meta, o Sundar Pichai do Google e, evidentemente, o Elon Musk do X, estavam todos eles na posse do Trump. O Bill Gates da Microsoft, fundador da Microsoft, ainda um dos principais acionistas, encontrou com o Trump recentemente a portas fechadas dentro da casa do Trump em Mar-a-Lago e disse que saiu impressionado. Palavras dele. Eu estou dizendo isso para vocês. Alguém tem que prestar atenção. Corta aqui para mim de novo. A onda que o Alexandre surfou para implementar a censura no Brasil, essa onda, ela veio dos Estados Unidos. Essa onda já deu na praia. O que ele não percebeu ainda é que se você olhar, não está aqui ainda, mas se você olhar e fizer assim, ó, se você tiver uma vista boa e estiver observando de um ponto de vantagem, você vai ver que está vindo um tsunami na direção do Alexandre. Eles não perceberam isso ainda, o que é a nossa sorte, porque na hora que eles perceberem, eles vão correr pelas montanhas. Mas por enquanto, eles não perceberam. Essa época em que as redes sociais censuraram todo mundo com apoio do governo americano e financiamento do governo americano, onde o governo americano promovia, financiava e dava o arcabouço teórico financeiro para o complexo industrial da censura, isso acabou. E isso tudo antes de qualquer relatório da administração Trump que vá, e a gente espera que vá, expor o conluio entre essas organizações, essas Big Tech e o governo Biden. Mas melhor do que isso, entre o governo Biden e o regime Alexandre. Pois bem. Pausa para um gole d'água. Eu volto a dizer que Paulo Figueiredo Show é o único programa onde um doido senta e fala por 1h15, 1h20, sem parar, sem intervalo comercial. Bom, o que me impressiona nessa história é que tem gente, acho que a gente não botou na pauta, mas tem uma coluna da Miriam Leitão sobre isso. Tem gente que acha que o Donald Trump está alheio ao que está acontecendo no Brasil. Tem gente que acha. E aqui tem 2 pontos. O primeiro é que o entorno do Trump é claro que está atento em relação ao Brasil, e isso ficou claro quando nós vimos as falas recentes do meu amigo Steve Bannon. Essa notícia está disponível no site do Paulo Figueiredo Show, e o resumo da ópera é que o Steve Bannon, que todo mundo sabe que é o cara que idealizou a existência do Donald Trump como líder desse movimento nacional populista, foi estrategista-chefe da primeira campanha dele, é um cara muito próximo do Trump. Porque o Lula, se fosse cumprir a regra, nem teria impeachment, né? Não seria nem necessário, porque na cadeia, né, não conseguiria ser eleito o presidente da República. Eu tenho minhas dúvidas, eu sei que a oposição está no papel dela, é óbvio, de alertar e de cobrar, mas impeachment de presidente da República depende muito da economia. Talvez seja o momento, né, porque está despencando, né, a coisa está pegando fogo, os preços estão nas alturas, estourando. Agora, pedalada fiscal, óbvio que é grave, crime de responsabilidade, deu o impeachment da Dilma, mas nós temos tantas outras situações que não era nem para motivo de impeachment, era motivo para estar na cadeia ainda. Tá? E nem assim conseguimos fazer que a lei prevaleça no Brasil. Então eu não sei, há necessidade de uma união de fatores para ter o impeachment do presidente da República.
Mas como tudo no Brasil hoje acaba no Supremo, nós temos dois poderes coadjuvantes, né? O poder legislativo, que dois frouxos à frente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, uma grande parcela dos deputados ali atrás de emenda, de corruptos, de uma outra parcela de covardes, e uma pequena parcela de deputados, que esses sim, senadores que representam o Brasil, que estão lutando de forma heróica. Mas o poder em si é preenchido ali, completado por uma grande parcela de covardes, corruptos, ladrões. Então, quer dizer, um poder submisso. O poder executivo, não precisa nem falar, o Lula, que é o fantoche do mecanismo, que foi descondenado, retirado da cadeia, para dar ali uma sensação, uma aparência que seria a vontade da maioria dos brasileiros, enquanto o Supremo Tribunal Federal manda em tudo, tá? Tendo o Alexandre de Moraes como ali o ponta de lança de um entendimento, ele não está sozinho, não é tudo dele, ele tem ali o amparo de pelo menos ali a maioria dos ministros do Supremo. Por que eu digo isso, Léo? Porque a pedalada fiscal é motivo de cassação, de impeachment? Você acha que o Supremo Tribunal Federal vai deixar? Eles vão deixar a hora que eles entenderem que é a hora do Alckmin assumir, tá? Aí sim eu entendo que dá para vingar. Os deputados, senadores que estão mostrando a situação da pedalada do crime de responsabilidade estão errados? Não, estão fazendo o papel deles de mostrar à população. Agora, a chance de êxito no atual estágio, na atual situação, com um Supremo Tribunal Federal dominando o país, passando por cima de qualquer lei, mandando prender a oposição, censurando, é complicado. Sabe? Como que a gente vai ter esperança que uma pedalada fiscal vai levar à cassação do Lula, sendo que sequer ele poderia ter saído da cadeia? Esperança. Eu tenho, tá? Em alguns atos nos Estados Unidos, nas atitudes do presidente Trump, por incrível, poxa, é muito difícil confessar isso aí, é muito difícil nós trabalharmos nessa linha de ter uma expectativa de uma ajuda externa. Mas sim, e não porque o Trump, Dr. Cláudio, ama o Brasil, porque ele está preocupado com o Brasil, está preocupado com os Estados Unidos. Mas a partir do momento que o mecanismo brasileiro atrapalhar os planos americanos ou intervir em empresas americanas, que é o que está acontecendo, com certeza nós teremos algumas consequências aqui no Brasil. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.